Beleza, estamos gravando. Show, vamos começar então. Pessoal, boa tarde, espero que estejam todos bem. Ainda mais nesse momento, né, de bastante dificuldade. Eu estou tranquilo que aqui onde eu estou não tem coronavírus, que ele não resiste a esse frio aqui, mas espero que vocês estejam todos bem. Vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre uma doença extremamente importante, né? A gente não fala de doença aqui que não seja importante, não falamos de patógenos aqui que não são importantes, né, já que o tempo é tão curto, mas esse aqui realmente é um dos cabeceira, um dos mais importantes. Aí alguns de vocês podem pensar assim, pô, mas é, tem 15 anos que a gente não tem um caso no Brasil de um animal infectado, né, de um animal doente por febre aftosa. E aí eu mesmo assim ainda afirmo para vocês, febre aftosa é uma das doenças mais importantes que nós temos aqui. Porque só da gente falar, só da gente pensar na hipótese dessa doença voltar a causar problema para a gente, é de arrepiar. É algo que seria de arrepiar. Ainda mais esse momento que a gente está vivendo. É uma doença que tem uma importância econômica extremamente grande para a bovinocultura, né, principalmente. E como o nosso país, né, a agropecuária, de forma geral, ela carrega o nosso país nas costas, dentro dessa agropecuária, a bovinocultura, né, tem grande participação, então uma eventual reentrada, uma eventual ressurgência dessa doença do nosso país seria algo próximo às maiores catástrofes que a gente tem aí, inclusive a gente está vivendo uma, né? Seria aí, entraria para a história de uma das maiores catástrofes econômicas da história do nosso país. Por várias razões, né? Porque a febre aftosa, além de ser uma doença que acomete os animais, ela é uma doença extremamente transmissível. Se eu tenho um animal dentro de um rebanho infectado, eu imagino tamanha transmissibilidade que após uma semana, todos os animais daquele rebanho estejam infectados. E a gente sabe que quando a doença ocorre naqueles locais onde a doença ocorre, esses países, essas regiões se tornam extremamente sujeitos a barreiras em relação a compra e venda de animais, compra e venda dos produtos animais. Então, isso seria realmente catastrófico, faz parte do nosso trabalho, é responsabilidade de todos, né? Mas uma responsabilidade muito forte do médico veterinário de saber o básico sobre essa doença e estar sempre atento, sempre estar vigilante, para que caso haja uma possível reintrodução da doença, que a gente consiga contê-la o mais rápido possível. Ok? Por isso que mesmo quando eu tenho pouco tempo para falar, poucas aulas para ministrar, né, poucos encontros, mesmo assim eu ainda mantenho a febre aftosa. E outra razão, a gente está passando por um momento histórico, né, em relação à febre aftosa. Vou comentar mais à frente, mas a gente está tentando combater essa doença no Brasil de forma séria, né? Há mais de 40 anos, e a gente está próximo de um evento histórico, imagino que estejamos próximos de um evento histórico, que seria a erradicação, né? Realmente a confirmação da erradicação dessa doença no nosso país. Então é muito, muito, muito importante mesmo, tá? Bom, falei demais, fiz uma introdução, né? E mais pareceu uma aula. Esse vai ser o roteiro da aula sobre febre aftosa, mesmo roteirão básico que a gente sempre utiliza, né? Com uma pequena diferença, né? Aqui embaixo eu não coloquei mais controle e profilaxia, né? Eu coloquei erradicação e profilaxia. Por quê? Porque realmente a gente já está uma fase a mais, né? A gente está numa fase de controle mais, não estamos, né? O controle está feito. Agora a gente está na fase de erradicação dessa doença. Possivelmente a gente vai realmente confirmar essa questão aí já já, muito em breve. Bom, vamos lá então. Qualquer dúvida me mandem no chat.
Fiquem à vontade para perguntar o quanto quiserem. Esse aqui é o vírus da febre aftosa. Esse aqui é o vírus da febre aftosa, a representação do vírus. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a forma desse vírus em relação ao seu capsídeo? Como é que eu classifico? Olhando para ele aí, aquele crachá, como é que eu colocaria aquele crachá desse vírus? Vocês lembram do crachá do vírus, as informações gerais do vírus? Nome, sobrenome, estado civil, não envelopado, perfeito, uma característica importante. O que mais? Helicoidal, o que está helicoidal ali, ó, é um vírus que tem material genético de fita simples, perfeito, fita simples linear. Bom, o que está helicoidal aqui não é o capsídeo dele, né? O que está helicoidal aqui é o material genético. O capsídeo dele está sob qual forma? Icosaédrico. Icosaédrico. Não dá para saber. Não dá para saber, realmente. Mas isso aí eu vou revelar daqui a pouquinho. Então, assim, as informações básicas aqui é que um vírus icosaédrico não envelopado, né? E aqui a gente não está vendo, mas um vírus de RNA fita simples, ok? Vamos lá revelar. Então, antes de revelar essas características, vou revelar um pouquinho da taxonomia dele, né? A ordem desses, onde o vírus da febre aftosa está inserida é a ordem Picorna viralis, família Picorna virida, e o gênero é o aftovírus, né? Aqui no gênero já dá para a gente ter uma ideia, faltou aqui a espécie, né? Aqui no gênero a gente já consegue ter uma ideia do principal sinal clínico que esse vírus causa nos animais. Vocês imaginam qual seja? Pelo nome do gênero, eu consigo saber isso. Seria afta? Exatamente. Que seria uma coisa mais popular e o nome técnico seria formação de vesículas. Então, um dos principais sinais que ocorrem na febre aftosa é a formação dessas aftas, né, dessas vesículas. Perfeito. E isso contribuiu realmente para dar esse nome do gênero. A espécie é o vírus da febre aftosa, né? E aqui estão as características que a maioria delas vocês falaram aí para mim. É um vírus icosaédrico, não envelopado, com RNA de fita simples linear. Tá? Uma pontinha está aqui, ó, ela não se fecha, ele não é circular. Uma pontinha está aqui e a outra pontinha está desse lado aqui, beleza? No capsídeo, né, ele tem basicamente 4 proteínas principais que são muito importantes para a infectividade desse vírus. E se a gente quer destruir esse vírus ou remover sua infectividade, a gente tem que destruir, né, alterar essas proteínas aí de superfície do seu capsídeo. Bom, qual que é a consequência desse vírus prática para nós veterinários e que influencia muito, muito, muito mesmo no plano de controle, erradicação e profilaxia da febre aftosa, quando a gente sabe que esse vírus é um vírus não envelopado e muitas vezes causou muitos problemas durante o controle desse vírus. Qual que é a consequência prática disso? De ser um vírus não envelopado. Tenho certeza que vocês já sabem isso. Absoluta. Mais resistente no ambiente. Exatamente. Então, o vírus da febre aftosa, ele é extremamente resistente no ambiente. Tá? Então, se a gente deixa ele ali, sob condições de temperaturas mais amenas, umidade, longe dos raios solares, ele pode permanecer viável, né, infectivo, no ambiente, no solo, nas fezes, nas excretas dos animais, secreções, equipamentos, instalações, fontes de alimento, enfim, por semanas até vários e vários meses, tá? Vários e vários meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, tem trabalho mostrando aí, até mais do que isso. Então vejam como é complicado, muitas vezes, a gente lidar com esses vírus que são não envelopados. Imagina se o coronavírus fosse não envelopado, né? O coronavírus, você gritou para ele é inativado, praticamente. Ele é um vírus extremamente lábil, extremamente sensível, né? Agora, o vírus da febre aftosa já é o contrário.
É totalmente o contrário. Ele é muito, muito resistente. E isso dificulta muito o controle e a erradicação desse vírus, porque ele teima em permanecer no ambiente, enfim, é difícil, bem difícil. E aí a gente acaba que tem que utilizar, né, alguns desinfetantes mais potentes, alguns desinfetantes mais robustos, né, com concentrações mais altas. Formol, 2 a 10%, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, 4%, bastante utilizado, hidróxido de sódio, né, soda cáustica, hipoclorito em altas concentrações, né, e isso dificulta bastante. Alguns desses, né, inclusive, são tóxicos, corrosivos para a gente, para equipamentos, utensílios também. Então, a gente tem que... É algo que torna bem chatinho a limpeza e desinfecção de utensílios, locais, objetos, instalações, enfim. Então, é algo que complica realmente bastante. Tá? Deixa eu ver aqui se... Seria... tipo, exatamente. É por aí. Por aí. Beleza, a gente tem 7 tipos, né, descritos do vírus da febre aftosa, a gente está vendo aí, né, para o coronavírus, inclusive, surgimento de vários subtipos, né, de tipos, brasileiro, africano, não sei o que e tal. O vírus da febre aftosa também tem esses 7 tipos. É a mesma espécie, porém tem algumas variações, né, principalmente das suas proteínas de superfície, que faz com que a gente classifique em 7 tipos diferentes. A, O, C, SAT1, 2, 3 e Ásia 1. No Brasil, né, a gente teve o acontecimento, né, no Brasil a gente tinha os tipos A, O e C, principalmente os tipos A e O. Então, por muito tempo, a gente utilizou nas nossas vacinas os tipos A, O e C. Hoje a gente utiliza só o tipo A e O, porque o C, acho que o último caso que a gente viu descrito aqui no Brasil foi na década de 90, alguma coisa desse tipo. E aí decidiu-se, né, até mais recentemente, remover o tipo C das vacinas, mas depois a gente fala mais sobre isso. Esse é um vírus que possui tropismo por células epiteliais. O que quer dizer possuir tropismo? Ele possui predileção, né? O tropismo são aquelas células, tecidos, órgãos, sistemas pelos quais o vírus tem predileção, pelos quais os vírus têm capacidade de se ligar, tá? É onde que eles vão se ligar e infectar e, como consequência, se replicar, tá? Então, eles têm esse tropismo realmente pelas células epiteliais, principalmente de boca, língua, narina, focinho, tetas, patas, algumas partes do sistema digestório também, dos animais, mas principalmente essas regiões, tecidos epiteliais que eu descrevi aqui. Mas, quando a gente for ver sinais clínicos e lesões, a gente exatamente, Gabriel, nós vamos ver isso novamente, certo? Aqui eu coloquei um pouquinho da epidemiologia, deixa eu tirar aí a minha gambiarra. Esse aqui, ó, esse quadro aqui eu gosto de mostrar porque mostra assim, o número de focos, né? Os últimos dados de focos que a gente tem aí em alguns momentos marcantes da história da febre aftosa no Brasil. Então, esse número aqui é o número de focos, tá? Não é um número de animais infectados. O número de animais infectados é muito maior. Então, cada foco quer dizer que uma propriedade infectada, uma propriedade. E ali, dependendo de quantos animais tem aqui naquela propriedade, a gente vai multiplicando, né? Número de focos por número de animais ali. E a gente tinha uma noção de quanto que isso acometia. Então, aqui é o número de focos. O número de casos é muito maior do que a gente está vendo aí, né? De animais infectados, muito maior. Então, em 79, mais ou menos quando se começou, né, a tentar um controle mais sério da febre aftosa, mais ou menos nessa década, a gente teve 6.700 focos registrados, tá? Registrados. Agora, grande parte do Brasil era realmente se a gente pegasse o mapa do Brasil, a maior parte dele era um borrão. A gente não sabia, não tinha a menor noção do que acontecia ali, principalmente nos estados do Centro-Oeste e Norte, principalmente.
e alguns do Nordeste também. Então, a expectativa era que era muito mais do que isso aqui. Muito mais, muito mais. Mas aí a gente vê a diminuição ao longo do tempo. Tá? 79, 89 já caiu aí umas 4 vezes, né? De 89 para 99 tivemos uma redução drástica mesmo. 99 tivemos 37 focos. E aí, em 2000, nós não tivemos. Nós achamos que a gente estava livre da febre aftosa. Porém, em 2001, foi reintroduzido, ou reintroduzida não, aconteceu um novo foco no Rio Grande do Sul. E aí, novamente, depois de 2001, quando solucionado esse foco, né, a gente achou novamente que estávamos livres. Começamos os processos para reconhecimento de zona livre. Até que em 2005, uma catástrofe aconteceu. Nós tivemos casos, 2005 e 2006, né, tivemos casos no Mato Grosso do Sul, 2006, novamente, Mato Grosso do Sul e Paraná. Esses focos foram saneados, né? E aí, desde então, de 2007 ao presente ano, nós não tivemos mais nenhum foco. Beleza? Bom, aqui teve uma medida de controle e profilaxia aqui que foi fundamental para essa queda brusca de número de focos ao longo do tempo e de número de animais acometidos, né? De quase 7.000 focos em 79 para 20 anos depois, 37 focos. Se a gente for jogar na calculadora aí, né? Uma redução de muitas e muitas vezes. Na opinião de vocês, qual que foi essa principal medida? Isso, a vacinação. Vacina. Perfeito. Isso. Então, quando a gente pega o gráfico lá da cobertura vacinal, a gente pegar um gráfico da cobertura vacinal em relação ao número de focos, e o Programa Nacional, perfeito, né? E a criação do Programa Nacional. A gente pega um gráfico lá de focos em relação à vacina, a gente vê que há uma diminuição drástica, né? Drástica. Então, a gente vê que, por exemplo, de verdinho, o número de animais vacinados em porcentagem aumentando, e aí, à medida que foi aumentando, a gente viu o número de focos, reduzindo drasticamente aqui, né? Da forma como a gente está vendo aí nessas imagens. Então, a vacina também é realmente uma forma muito, quando a gente tem esse advento da vacina, né? Quando a gente tem essa vantagem, essa possibilidade da vacina, é uma medida que nos ajuda muito a controlar as doenças. Não é suficiente para erradicar, mas muitas vezes, né, a simples fato da gente ter uma alta porcentagem de vacinação do rebanho já nos leva a um controle assim, magnífico de doenças infecciosas. Ok? Bom, qual que é a nossa situação atual como país, né? Nossa situação atual perante a Organização Mundial, né? A OIE, é livre com vacinação. O Brasil é um país livre com vacinação, como um todo. Existem algumas áreas, alguns estados, né? Homologado realmente só Santa Catarina ainda, que é livre sem vacinação. É o próximo passo. Né? É o próximo passo. Uma vez que o país está livre sem vacinação, ele já ele como se fosse assim, é o melhor status que se pode ter. É livre sem vacinação no momento, de forma oficial pela OIE, apenas Santa Catarina tem. O plano é que até 2023, né, faltam 2 anos, todo o país seja considerado livre sem vacinação. Paraná, não. Pela OIE, confirmado oficialmente, ainda não. Provavelmente, ainda esse ano será. Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, se não me engano, e outras regiões de alguns estados. Mas ainda de forma oficial, não. Provavelmente em maio isso vai sair aí. É justamente o que eu trouxe aqui para vocês. OIE, esse aqui é uma reportagem do dia 12, a gente está no dia 16 hoje? 16, então de 4 dias atrás. Essa reportagem que tem em vários locais, né? Por exemplo, no site do Conselho Federal. OIE amplia zonas de
livres de febre aftosa sem vacinação do Brasil. Não é muito bem assim, né? Eles deram um parecer favorável a essa ampliação, mas a decisão ela vai acontecer em maio. Tá? Então, Paraná, Rio Grande do Sul e o Bloco 1, que é composto por Acre, Rondônia, parte do Amazonas e do Mato Grosso, possivelmente em maio eles passarão a ser reconhecidos oficialmente pela OIE como áreas, zonas livres sem vacinação. Beleza? E possivelmente, né, a cada semestre, a cada ano, teremos novos, mais e mais estados também removendo a vacinação. Vou mostrar mais para o fim da aula como é que vai ser a vacinação contra a febre aftosa esse ano ainda. Então, esse ano, provavelmente não teremos ainda outros estados e outras regiões entrando nessa lista de livres sem vacinação, tá? O que tem de sinal clínico e lesão? O que eu espero de sinais clínicos e lesões em animais infectados pela febre aftosa? Aí vocês podem pensar, por que eu preciso saber isso, né? Se nem tem mais, tem tantos anos que não tem febre aftosa no Brasil, é justamente, a importância maior é isso. O que eu estou falando aqui é exatamente isso. Como não temos, né, não presenciamos isso no dia a dia, a gente tem que mostrar aqui. Porque nós precisamos estar sempre vigilantes em relação a isso. Todos nós temos que estar vigilantes, independente se trabalhamos com essas espécies, né, bovinos e bubalinos ou não. No caso do reaparecimento, e a gente vai passar já por um momento crítico, quando a gente remover a vacina de todos os estados, vai ser um momento crítico, onde a gente realmente vai saber a verdade. É muito importante que, caso aconteça, né, uma catástrofe, a gente identifique rapidamente, contenha rapidamente, para que os prejuízos sejam os menores possíveis. Beleza? Então, o que eu espero de sinais clínicos e lesões em animais infectados? Primeiro, quais animais que podem ser infectados? Animais biungulados, domésticos e silvestres. O que é isso? O que é um animal biungulado? É que tem duas unhas, né? Dois cascos, que tem o casco fendido, dividido em dois. Então, ruminantes, né? Bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, suídeos, né? Os suínos, os porcos. Cavalo é biungulado? Os cavalos são biungulados? Os equídeos são biungulados? Não, né? Então, eles não são susceptíveis. Então, os animais biungulados, domésticos e silvestres, e alguns silvestres, são aqueles susceptíveis. Ok? Vamos ver, então, o que eles podem desenvolver quando são acometidos pela febre aftosa. O nome, febre aftosa, né? Já nos disse aí muita coisa, né? Então, a febre é um dos principais sinais. E as consequências da febre, que a febre traz para esse animal? É um dos sinais mais precoces, na verdade, se a gente conseguir identificar, né? Então, febre, apatia, depressão, anorexia, tudo isso consequência da febre. O animal para de comer, reduz a produção de leite, reduz o ganho de peso, né? A produção de carne. Por que são só animais biungulados? Acho que é bullying. Vírus não gosta. Por que são? Assim, essa questão de um animal biungulado é mais uma forma de a gente memorizar quais são as espécies susceptíveis, né? Do que o vírus, né? O vírus olhou para ele, é biungulado, vou lá infectar ele. Só tem uma unha, só tem um casco, não vou. Mas, assim, para a gente entender quais espécies um vírus infecta ou não, a gente tem que entender como é que ele se liga às células dessas espécies. Então, se esse vírus acomete as espécies de animais biungulados, quer dizer que na sua superfície, as suas proteínas de superfície se encaixam em alguns receptores celulares que estão presentes exclusivamente nessas espécies. Tá? É aquele modelo chave-fechadura, que todo domingo aparece lá no Fantástico, que o Drauzio Careca vai lá
e fala sobre o coronavírus, né? Então, realmente isso. Aquelas proteínas de superfície do capsídeo do vírus da febre aftosa, elas se encaixam, se ligam a receptores presentes nas células desses animais biungulados. Ok? Bom, vamos ver o que mais que podemos ter. Lesões vesiculares, aí as aftas, né? De nada. Aí as aftas. Quais os principais locais? Cavidade oral, como um todo, né? Lábios, gengivas, palato, língua, narinas, ok? Tanto o focinho em si quanto na mucosa nasal, espaço interdigital, ou seja, nos cascos, banda coronária do casco, logo acima do casco, também um local de predileção, e tetas. Esses são os principais locais que a gente espera verificar essas lesões vesiculares. Eventualmente pode acontecer em outras regiões também, tá? Como rumen, retículo, o maso, também podemos encontrar no trato digestório desses animais. Mas salivação e descarga nasal podem ser observadas. Então, secreção, né, nasal, disserosa, mucopurulenta. Mucopurulenta, se houver envolvimento de infecções bacterianas secundárias. Salivação intensa pelas lesões, né, pela ocorrência de lesões, as lesões vesiculares e das úlceras na boca, é bastante frequente. E lembrar que tanto essa saliva quanto essa descarga tem milhões, bilhões, trilhões de partículas virais infectantes. As lesões vesiculares, eventualmente, invariavelmente, elas vão se romper e vão dar origem a erosões e úlceras, né? É da forma como acontece na gente quando a gente tem uma afta, né? Naquele primeiro momento a gente vê bem inflamado, aquela pelinha em cima, né, branquinha, e depois ela se abre expondo o tecido que está logo abaixo. E isso pode gerar muita dor, isso pode gerar hemorragia. Também é um fato que leva esses animais a pararem de comer, piorarem o seu quadro clínico, produzir menos leite, produzir menos carne. Pode haver desprendimento do epitélio local com hemorragia. E a gente vai ver algumas fotos assim que dá bastante nervoso, inclusive. E óbvio que esse animal vai morrer de dor. Vai morrer de dor. Ele não vai querer comer, né? Por conta dessas erosões, dessas úlceras, dessas lesões. Se for um bezerro muito acometido, ele não vai mamar. E esse bezerro pode, inclusive, vir a óbito por conta dessas condições. Se for no casco dos animais, no espaço interdigital, na banda coronária, o que a gente espera ter como consequência do aparecimento dessas vesículas, erosões e úlceras? Óbvio, claudicação, dificuldade de locomoção, né? O animal não vai querer andar, se movimentar, portanto, decúbito. Como são lesões próximas ao solo, né? O casco do animal é uma região extremamente contaminada, infecções bacterianas secundárias podem complicar aquilo ali. O que mais aqui? As infecções secundárias. Muito comum que aconteça na cavidade oral, cavidade nasal, nos cascos e na glândula mamária também, podendo, inclusive, predispor aquela glândula mamária às mastites. Eu devo ter comentado, eu posso ter comentado alguma coisa sobre isso lá na aula de mastites que a gente teve. Morte de animais jovens não é. A febre aftosa, ela tem alta mortalidade ou baixa mortalidade? Normalmente ela é uma doença que vem com alta ou baixa mortalidade? Vocês acham? Alta? Não, baixa. Baixa mortalidade. Baixinha. Bem baixinha. Relativamente baixa. Então, em animais jovens, que é a classe que mais pode sofrer, pode chegar a 20, quando muito, tá? Mas normalmente é bem mais baixa. O que chama mais atenção na febre aftosa é a morbidade, que é a porcentagem de animais acometidos. Pode chegar próximo a 100%. Então, mesmo que eu tenha uma doença com baixa mortalidade, mas que tenha uma morbidade próxima de 100%, veja, ou seja, todos os animais acometidos, ou quase todos acometidos, veja a gravidade dessa doença, né? Então, uma doença, ela não é grave
somente quando mata muitas pessoas, né? Como alguns, por exemplo, pensam em relação ao coronavírus. O coronavírus, ele não mata relativamente muitas pessoas. A mortalidade é baixa, a letalidade é baixa, mas como a morbidade é enorme, isso faz com que a doença seja extremamente grave. Extremamente grave. E é isso que muitas pessoas não entendem, inclusive algumas pessoas, alguns jumentos, né, que se encontram no poder e que não conseguem compreender isso, né? A letalidade e mortalidade não são as únicas características de doenças que nós utilizamos para estabelecer se ela é grave ou não. Existem outras também. Por isso, né, por isso que a febre aftosa é tão grave assim. Baixa mortalidade, porém altíssima morbidade. Em uma semana, todos estaremos, todos não, né, porque eu não sou biungulado, todos os animais estarão infectados em determinada propriedade. Bom, morte de animais jovens pode acontecer? Pode. A taxa é um pouco maior, mas nada que assuste muito. E quando essa morte acontecer, pode ser por lesão no miocárdio. O vírus da febre aftosa, ele tem tropismo pelo miocárdio desses animais jovens e pode ter ali necrose do miocárdio e esse animal morrer por conta disso. Mas mais comumente por apatia e anorexia extremas, né? O animal fica extremamente apático, não vai se alimentar, não vai mamar, não vai se alimentar, vai se tornar debilitado e vai acabar sucumbindo, né, pela doença e por outras doenças também concomitantes. Abortos podem acontecer nas fêmeas prenhes, mas assim, não é que o vírus da febre aftosa vá infectar o feto pela via transplacentária, não, é porque ele vai debilitar a mãe, né? E a debilitação dessa mãe pode fazer com que ela venha a abortar. Tá? Então, é de causas indiretas. Isso aqui é muito importante. Animais vacinados ou que se curaram podem se tornar portadores do vírus, né? E aí eles vão se tornar portadores do vírus lá no fundinho da garganta, no palato mole, na faringe, no início ali da laringe, traqueia. E aí a gente não sabe muito bem se esses animais portadores, eles eliminam o vírus, ou se eles podem, em algum momento, eliminar o vírus e transmitir para outros animais. Fato é que eles podem se tornar portadores após a resolução da doença. Beleza? E aí esses animais, dependendo da espécie, podem se manter portadores por alguns meses até vários anos. Então, bubalinos podem ser portadores por até 7 anos, bovinos 3, né? Vai depender da espécie, Vamos ver algumas imagens? Vamos ver algumas imagens? Eu não citei nomes. Ó, vamos ver algumas imagens aqui, ó. E aí a gente vai ver um vídeo bem legal também. Aqui, ó, vesícula. Vejam a descarga nasal, né, serosa. Aqui tá cheio de vírus, tá? Milhões, bilhões, trilhões de partículas virais. Um único bovino pode eliminar diariamente trilhões de partículas virais infectivas, o que contribui muito para a transmissibilidade dessa doença. Então, aqui tem a vesícula, e essa vesícula aqui, ó, bem clarinha, né? Está repleta de líquido ali no interior dela. Esse líquido é lotado de partículas virais. Aqui na mucosa oral, olha só, aqui havia uma vesícula, né? Essa é uma lesão de 2, 3 dias. Né? Essa é uma lesão de 1 dia, essa aqui é uma lesão de 2, 3 dias. Ou seja, a vesícula foi formada e se rompeu, expondo o tecido abaixo. A ocorrência desse tecido, dessa lesão, dessa úlcera, né, vai levar o animal a sentir muita dor, a salivar. Então, a salivação, às vezes, é um sinal que acontece. Ok? Vamos ver mais. Aqui na língua, vejam só. Aqui também haviam vesículas que se romperam. Essas lesões já são lesões de 3, 4 dias ou mais.
tá? 3, 4 dias ou mais, diria 4, 5 dias. Por quê? Porque a gente já vê, ó, deposição de epitélio novo no local onde a vesícula foi formada. A gente vê essa deposição. Aqui no miocárdio, essa região branca aqui é de necrose do miocárdio, em animais jovens, pode acontecer. Fetos com vesículas bastante acometidos, então é um local de predileção também. Aqui a mesma coisa, na ponta do teto. Isso aqui vai lesar os tetos, né? E a gente sabe que lesões dos tetos vão predispor esses animais a mastite, ok? Ela será sempre aguda, professor? Olha, o curso da vai depender. Animais susceptíveis, não vacinados, a tendência é que a doença seja aguda. Tem um curso clínico aí de 5, 7, no máximo de uma a 2 semanas. Então, uma doença de curso agudo. Né? Animais com imunidade parcial, ou mesmo animais vacinados, mas que se tornam infectados, eles podem ter a infecção subclínica, né? Sem apresentar sinais clínicos alguns, né? E, inclusive, se tornarem portadores lá no fundo da garganta, né? Na faringe, palato mole. Mas a gente imagina que animais susceptíveis, não protegidos, sem nenhuma proteção, o curso da doença será clínico e de forma aguda. Vamos ver mais. Esse vídeo aqui eu gosto muito, tá? Vou colocar esse vídeo aqui para a gente ver. Então, esse vídeo aí, ele tem a descrição ali embaixo, né? O que é muito interessante. Então, abertura e fechamento da boca, a língua para fora, salivação devido à dor. Vocês conseguem ver que tem uma vesícula enorme na língua desse animal? Olha ali. Deixa eu voltar aqui. Olha aqui. Ah, não dá, né? Então, ele tem uma vesícula enorme ali na língua dele. Deu para ver, né? Então, a presença dessa vesícula da dor gera essa movimentação da boca, movimentação da língua, salivação, o animal para de comer, né? Tem anorexia, tanto por conta da febre, né? Quando ocorre, quanto por conta dessas lesões. Aí salivando por conta da lesão mesmo, da dor. Aí vai mostrar algumas lesões nas patas, também é local pelo qual o vírus tem tropismo, né? Animal incomodado, com dor, trocando apoio por conta das lesões. Olha, essa é uma vesícula enorme. Esse no espaço interdigital. Isso aqui é tudo vesícula. Esse tecido está desprendido da pele do animal, né? Aqui dentro está tudo cheio. Está cheio de líquido. Esse líquido aqui dentro, ele tem milhões e milhões de partículas virais. Inclusive, é a melhor material para a gente coletar para fazer o diagnóstico da febre aftosa. Olha, drenando o líquido, né? Provavelmente foi feita uma ruptura ali e o líquido drenando, lotado de partículas virais. À medida que essa lesão vai evoluindo, aquelas ali são lesões que a gente imagina lesões de um dia. Essa aí também. Essa aí também, ó. Desprendimento do epitélio da região da língua. E aí, à medida que os dias vão passando, a gente vai vendo lesões. Inclusive, a gente consegue datar essas lesões. Né? Uma lesão de um dia, 2, 3, 4, 5 dias. Aí o animal incomodado com as lesões no casco. Vamos ver a evolução daquelas lesões que foram mostradas anteriormente. Olha aí como é que está. Aquele mesmo animal, como é que evoluiu aquela lesão. Então, desprendimento, formação de úlceras mesmo, né, na língua desse animal. Aquele epitélio se desprendeu, o líquido foi drenado e isso expôs ali o tecido abaixo. É óbvio que esse animal
Tem muita dor, né? Muita dor. E aí consegue-se, inclusive, remover, né, parte desse epitélio. Esse animal não vai comer, ele vai produzir muito menos leite, vai produzir muito menos carne. Olha só, gengiva, né? Palato duro do animal, úlceras. Mesma coisa, gengiva. Olha só, aquela lesão, aquele mesmo animal, a língua daquele mesmo animal, ó, né? Ela aumentou porque aquele epitélio se desprendeu. Não é que ficou mais grave, vamos dizer assim. Aqui, aquele epitélio que ainda estava em cima, ele terminou de se desprender. Mas a gente já vê aqui nas bordas, ó, aqui embaixo, que já tem novo, tecido epitelial novo, né, sendo depositado, sendo formado ali. Já começa a haver a cicatrização dessa úlcera aí. O que acontece? A maioria dos animais, se a gente deixa, eles se recuperam. Em torno ali de 2 semanas, eles se recuperam, tá? Voltam a comer. Olha, isso aqui, ó, essa aqui é onde havia. Que demônio, isso estranho não. Olha só que raiva. Deixa eu ver aqui. Beleza. Aqui a gente tem onde era uma úlcera e houve deposição. Isso aqui está na imagem que está falando que é tecido necrótico, mas isso aqui parece mais fibrina, tá? Consequência do processo inflamatório ali, já caminhando para os momentos ali onde vai começar a haver a cicatrização dessa ferida aí. Não me parece tecido necrótico, não. Tem mais cara de fibrina como consequência do processo inflamatório ali. Olha só, aqui mesma coisa, aqui em cima, aqui embaixo também as úlceras, aqui com deposição de fibrina. Aí aquela vesícula, né, rompida, expondo o tecido abaixo. Muita dor, né? Muita dor. O animal vai claudicar, vai evitar ficar em pé, vai se locomover menos, vai se alimentar menos. Aí, vesículas no teto, né? Aí, uma vesícula bem na ponta do teto, né, comprometendo a integridade do teto, do canal do teto, predispondo, inclusive, as mastites bacterianas. E em suínos? O suíno também é um animal biungulado, né? E o suíno, ele realmente é um animal que ele mostra, ele demonstra, quando acometido pela febre aftosa, ele apresenta uma grande quantidade de sinais clínicos, né? E lesões. Inclusive, a gente utiliza os suínos como animais sentinelas, né, para nos mostrar se naquele local tem ou não a presença do vírus, porque uma vez infectados, eles desenvolvem uma doença clínica muito aparente. Isso ajuda na detecção disso. E vamos ver aí em quais locais onde isso acontece mais. São muito acometidos nos cascos, tá? Nos focinhos também, na boca também, mas muitos nos cascos. Então, aí a apatia, evitam se locomover por conta das lesões nos cascos, ingerem menos alimento, se tornam mais predispostos a outros problemas. Então, claudicação, né? Olha aí, vejam só. Esse animal tem muita dor, né? Então, aí era onde havia uma vesícula, desprendimento do epitélio, formou essa úlcera. Vesícula inicial, não sei se vocês conseguiram reparar, ela está aqui, ó. Ela está aqui, ó. Ela está nessa região aqui do focinho. Vamos ver.
Estão bastante incomodados, né, com a dor. Olha só. Vesícula. Região do focinho. Aqui, ó. Vesícula. Vesícula. Essas vesículas aí são repletas de líquido e é o melhor material. O melhor material que a gente pode coletar de um animal são esses líquidos dessas vesículas recentes, né? Lesões de um dia. Porém, a gente tem que chegar rápido ao local, né? Porque rapidamente essas lesões evoluem e essas vesículas são rompidas, o que pode ser um grande problema. Aí, vesículas no focinho. Então, isso aí são lesões de um dia, que a gente imagina, né? São lesões recentes. Esse animal acabou de começar a manifestar os sinais clínicos. Claudicação. Esse animal, obviamente, ele não vai comer, né? Inclusive, a gente pode ter desprendimento das unhas, né? Dos cascos, tamanha lesão. Olha aí, drenando a vesícula. Esse aí é o material que a gente quer coletar. Esse aí é o material, assim, perfeito. Né? Sempre que a gente tem esses animais com essas lesões dessa idade, é esse o material aí que a gente vai buscar. Desprendimento do epitélio. Olha só a extensão dessa... Olha a extensão dessa vesícula. Ó. Ela foi drenada, né? Olha a extensão dela. Imagina só, vocês chorando aí por causa de um bifinho, né? Que tira da unha. Quando vai fazer o tanto que dói aquele bife. Um bifinho. Imagina isso aí. Tira um bifinho da unha. Eu não consigo mais nem andar. Nem comer, paro de comer 3 dias seguidos. Emagreço 2 quilos. Um bifinho. Imagina esses animais. Olha aí. Perdendo o casco, perdendo a unha. Totalmente comprometido. Então, o líquido de todas as vezes tem que ser drenado? Não. Isso não vai adiantar, não. Isso não vai adiantar, não. Tem que eliminar quem tá drenando esse líquido. Ih, eu pausei. Na boca, né? Então, embora os suínos mostrem muitas lesões em focinho e patas, a boca também pode ser acometida. Mas realmente chama atenção as lesões em focinhos e patas nos suínos. Bovino já é aí a língua, né? Também acometida. Lesões mais antigas também, né? E é isso. Isso. Epidermólise bolhosa, parece. Tá, Marisa. Não é fácil, não. Ok? Beleza, como é que a gente faz? É bastante sofrido. Exato. Exato. Não vai, né? Não tem mortalidade alta, mas realmente causa um impacto muito grande, né? Na saúde animal e na produção animal também. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico da febre aftosa? O diagnóstico da febre aftosa. Bom, epidemiologia, o histórico e exame físico dos animais, né? Identificar ali animais com lesões vesiculares. Como é que tá minha cara aqui? Eu tô achando que eu tô com a luz apagada. Não, tá boa ainda, né? Tá escuro, não. Ainda. Então, eu identificar ali naquela animais com a presença de vesículos, né? A presença de lesões, sinais de lesões compatíveis com febre aftosa, vai me levar à suspeita da doença. E aí, se eu tiver essa suspeita da doença, eu devo notificar imediatamente a um serviço veterinário oficial, né? Um serviço oficial. Então, a notificação da febre aftosa é obrigatória, imediata.
A notificação da suspeita é obrigatória e imediata por qualquer pessoa. Não é só veterinário. Se eu for o tratador, se eu for o proprietário, se eu for um funcionário, se eu for o veterinário, enfim, e eu suspeito, eu devo imediatamente notificar a minha suspeita ao serviço veterinário oficial, beleza? Bom, aí, depois de uma série de passos que eu vou mostrar mais à frente, a confirmação laboratorial, ela precisa ser feita. Por quê? Porque a gente tem algumas doenças que também, né, correm com lesões e sinais clínicos semelhantes. Inclusive, a gente tem uma doença, que é a estomatite vesicular, que é impossível de diferenciar clinicamente. Eu poderia dar uma aula de estomatite vesicular e utilizar os mesmos vídeos e as mesmas fotos. Inclusive, eu já vi isso no Instagram. Uma vez eu vi isso no Instagram. Algum Instagram aí de conteúdo veterinário, colocou fotos, eu não sei se ela colocou fotos de estomatite, falando que era de febre, ou de febre aftosa como estomatite. Mas aquela foto eu conhecia, era de um trabalho que eu conhecia. E aí eu falei, olha, essas fotos aí não são sei lá, de estomatite, ou de febre aftosa, é foto de estomatite vesicular. Aí ele falou, não, pois é, desculpa, tal, mas é que realmente não tem como diferenciar, tá? Só laboratorialmente. E a gente tem outras doenças que também correm com sinais clínicos e lesões semelhantes, tá? Doença vesicular dos suínos, varíola bovina, pseudovaríola, alguns herpes vírus, doença da língua azul, mamilite herpética, enfim. Então, a gente tem outras, aí a confirmação laboratorial ela é indispensável sempre. A coleta e envio das amostras de animais suspeitos, nós não somos nós que vamos fazer, a não ser que a gente seja concursado, né, seja veterinário oficial, porque a coleta e o envio é a cargo do serviço veterinário oficial. Então, uma equipe vai no local suspeito e faz o exame, faz a coleta dessas amostras, manda para um laboratório também oficial para a confirmação daquela suspeita ou não. E isso aconteceu várias vezes ao longo desses anos, né, de 2006 para cá, aconteceram várias e várias suspeitas, e o Serviço Veterinário Oficial sempre atendeu essas suspeitas. Felizmente, nenhuma dessas suspeitas se confirmou em casos verdadeiros de febre aftosa. Beleza? Qual que é o material de escolha para essas coletas? Né? Só para a gente saber, embora os veterinários de campo não irão realizar isso sob hipótese alguma. Quem deve fazer isso é o veterinário oficial. Os dois principais materiais é o tecido epitelial, da parte superior das vesículas frescas, então aquelas vesículas de 1, 2 dias, né, que ainda não se romperam. O que eu faço? Coleto o líquido daquela vesícula em uma seringa, como a gente viu no vídeo, também faço o recorte daquele tecido epitelial que ficou acima das vesículas, também está cheio de partícula viral. Esse é o melhor material para a gente coletar. Porém, são materiais que a gente consegue coletar de animais que estão com a doença recente, né? Ali no dia 1, dia 2, no máximo dia 3. À medida que a doença vai evoluindo, que os dias vão passando, eu não tenho mais essas lesões, eu não tenho mais esses materiais para coletar, a não ser que eu tenha outros animais, né, animais em diferentes estágios. Por isso é tão importante a notificação imediata. Quanto mais imediatamente a gente notifica a suspeita, mais rapidamente o serviço veterinário oficial chega no local, maiores as chances deles coletarem os melhores materiais possíveis. Se não houver isso aí, a gente pode se contentar com o epitélio das bordas das vesículas rompidas, soro para sorologia, né? A gente vai coletar, mas não é a melhor forma. Sorologia não é a forma como a gente confirma esses casos. E no caso de animais com a doença mais avançada, lesões praticamente cicatrizadas, lesões antigas, né? Em lesões antigas, a gente não vai ter mais a probabilidade de conter partículas virais em lesões antigas, que a gente vê que já está havendo cicatrização, lesões de 5, 7, 10 dias ou mais, não vai ter mais o vírus ali.
aí a gente vai ter que acabar tendo que coletar material lá da faringe dos animais. Lembra que eu falei para vocês que os animais que se recuperam, boa parte dos animais que se recuperam mantém-se como portadores lá no fundo da garganta, faringe, palato mole, lá no fundo. Aí a gente faz um teste que a gente chama de teste de Probang, tem um equipamentozinho de metal, parecido um copinho de metal na sua ponta, na sua frente, e aí a gente insere, né, na boca do animal e vai entrando e saindo, fazendo esse movimento aqui, ó, que eu estou fazendo aqui, para raspar ali aquele epitélio da faringe, palato mole, faringe, e coletar aquele epitélio que pode ser que o vírus esteja presente ali, ok? Deixa eu acender a luz aqui. Uai, isso aqui eu não tinha ocultado, não? Ah, não, isso aí deixa para lá. Deixa eu ver aqui se tem dúvidas. Pessoas já experimentaram usar cetáceos? Não, esses animais não vão ser tratados, né? A gente vai ver que esses animais são todos eutanasiados. A gente não vai tratar os animais. Ainda, mesmo que se houvesse tratamento, se pudesse tratar, imagina todo o rebanho acometido. É inviável o tratamento, né? Quantos dias dura o aparecimento das vesículas até a cicatrização? Então, as vesículas formadinhas, elas são vesículas de 1 dia, 2 dias, né? A partir do terceiro dia, do segundo, terceiro dia, essas vesículas já se rompem. Do segundo, terceiro até o quinto dia, até o sétimo dia, começa a cicatrização. Então, assim, na vesículas de 5 dias, a gente já vê elas bastante cicatrizadas, né? Já não são mais vesículas, perdão. Lesões de 5, 7 dias, a gente já vê aquelas úlceras com bastante tecido cicatricial, né? Com 14 dias, a gente imagina que seja totalmente cicatrizado, ok? Então, o período em que as vesículas vão estar ali é normalmente quando as lesões têm 1 a 2 dias. Então, é bastante rápido, né? Bastante rápido. Deixa eu acender a luz aqui, pelo amor de Deus, senão eu vou sumir. Só um minuto. Beleza, melhorou. E o diagnóstico laboratorial? Como é que é feito esse diagnóstico laboratorial? Lembrar que o diagnóstico laboratorial da febre aftosa é feito nos laboratórios oficiais. E aí cada estado tem pelo menos um laboratório oficial, ok? Cada um dos estados tem pelo menos um laboratório oficial para realizar o diagnóstico. O método ouro, o método padrão, né, o método que é utilizado na rotina para confirmar ou não a presença do vírus da febre aftosa em animais suspeitos é o isolamento viral seguido da sua tipificação. Então, o que a gente faz normalmente? A gente, direto daquela amostra, se eu tiver uma amostra boa, diretamente daquela amostra eu faço um ELISA, tá? Para a identificação do vírus ali. O ELISA ele vai utilizar anticorpos contra o vírus, né? E por meio de reações de cor, ele vai mostrar para a gente que esses anticorpos contra o vírus se ligaram a vírus presentes naquela amostra. Bingo, achei o vírus presente ali, ok? Se aquela amostra não tiver muito boa ou se der negativo nesse primeiro teste, eu faço o cultivo da minha amostra, que normalmente é feito em linhagens celulares. Com qual objetivo? Eu jogo a minha amostra ali, em alguma linhagem celular, e com o objetivo de que, se tiver poucas partículas virais ali, e eu não esteja conseguindo detectar aquelas poucas partículas virais, elas se repliquem, né, ganhem quantidade. E aí isso torna mais fácil para a gente a detecção por meio do ELISA ou até mesmo por outra técnica, por exemplo, a fixação do complemento. São formas diferentes de detectar o vírus nas nossas amostras ali. Esses testes são tão rigorosos que a gente pode utilizar, repetir eles até 4 vezes. Então, a amostra deu negativo, faz o cultivo, repete. Deu negativo de novo, faz novo cultivo, repete. Deu negativo de novo, faz novo cultivo, repete. Até 4 vezes, para ter realmente certeza que não vamos deixar nenhum animal positivo se passando por um falso negativo. Para ter 100% de certeza, ou 99,999% de certeza,
que a gente não terá falsos negativos nesse método diagnóstico. Então, é extremamente rigoroso. Ok? Bom, tem outros testes sorológicos que são mais utilizados, né, para investigações epidemiológicas, ver como é que está a imunidade de rebanho. E aí a gente tem o ELISA, o EITB é outro teste bastante utilizado para detecção de anticorpos no soro dos animais contra o vírus da febre aftosa. Ok? Mas, novamente, mais utilizado para situações de vigilância epidemiológica, levantamento epidemiológico. Esses testes sorológicos, depois que a gente for livre sem vacinação, a gente não vacinar nenhum animal no nosso país, aí a gente pode descartar, às vezes, até esse teste inicial aqui e partir para realizar exclusivamente a sorologia. Porque aí sim, como eu não vacino nenhum animal vai ter contato com o vírus da febre aftosa, nem vivo, nem morto. E aí, se eu detecto anticorpos em determinado animal, quer dizer que ele teve contato com o vírus, quer dizer que o vírus está presente ali naquele local. Beleza? Temos outros testes também que não são feitos na rotina, por exemplo, a PCR para identificação do material genético do vírus a partir dessas amostras aqui. Não é como é feito, poderia, mas não é o teste oficial, né, que o programa utiliza para a detecção do vírus das amostras. Ok? Alguma dúvida até então? Ou não? Estou correndo? Estou correndo ou não? Tranquilo? Beleza, beleza. Então tá bom. Bom, boa pergunta. Febre aftosa é uma zoonose? É. Uma zoonose é uma doença de baixo potencial zoonótico. Obrigado. Baixo potencial zoonótico. Quer dizer isso? Ela pode infectar as pessoas, né? Tem casos descritos, não muitos, a gente, por volta de 50 casos descritos na literatura, mas são casos, assim, de pessoas que trabalham em laboratórios, né, com a febre aftosa, com o vírus da febre aftosa, e muitos casos também, relativamente, em ordenhadores, tratadores, que têm aquele contato mais íntimo, né, com animais eventualmente infectados. A doença é normalmente uma doença benigna, uma doença tranquila, uma doença de baixíssima letalidade, próxima de zero. Eu não sei se alguém já morreu de febre aftosa, acredito que não. Mas é considerado uma zoonose. É uma zoonose? É, mas não é uma zoonose de importância. A gente fala que é uma doença com baixo potencial zoonótico, mas é. A pergunta simples, né? Para a sua pergunta é que sim. A resposta, né, simples para a sua pergunta é que sim. A resposta mais completa é que eu dei agora há pouco. Ok? Agora, obviamente, mesmo não sendo uma zoonose de tanta importância, né? Claro que em animais suspeitos a gente vai utilizar todos os EPI necessários, né? No mínimo, luvas, é claro, para evitar qualquer eventualidade. Bom, medidas de erradicação e profilaxia. Então, realmente, erradicação e profilaxia, né? A gente não precisa mais, não está em fase de controle, a gente já controlou a doença, está em fase de erradicação, no final da fase de erradicação, inclusive. Então, quais são as medidas? Eu selecionei aqui algumas medidas. A gente tem o Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, né? PNEFA, Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. Isso. E dentro desse plano, e aí são algumas legislações, são alguns documentos também, então é bastante amplo, bastante complexo. Eu tirei desses documentos, dessa legislação, alguns dos principais pontos. O primeiro, né, que vocês devem imaginar,
é a vacinação sistemática dos rebanhos visando coberturas acima de 80%, exceto para alguns estados, né, e algumas regiões que não realizam mais a vacinação. Então, o que acontece? A gente vai ver já já. Essa vacinação ela pode ser semestral ou anual, dependendo da idade do animal, dependendo também da região do estado. Depois a gente vê um pouquinho mais sobre essa vacinação. Além da vacinação, a gente tem todo o sistema de vigilância epidemiológica, né, montado, constante, para rastrear qualquer suspeita, rastrear qualquer foco que possa estar presente no país. E esse sistema de vigilância, ele conta muito com a capacidade, né, com o trabalho dos veterinários de campo. Qualquer veterinário, né? Porque somos nós, não só os veterinários, né, mas a população em geral também. Porque somos nós, somos os veterinários, somos os tratadores, somos os proprietários, clientes, enfim, que vamos notificar as suspeitas. Então, é muito importante a conscientização, né? Capacitação de todos é muito importante em relação a isso. Uma vigilância epidemiológica muito forte nas áreas de fronteira, né? O Brasil aí tem milhares e milhares de quilômetros de fronteira com países e muitos desses países não são livres da febre aftosa, a maioria não são livres, e a gente tem que tomar bastante cuidado, um ponto crítico do controle é o controle das fronteiras. Controle do trânsito animal e seus produtos, tanto o controle dentro do nosso país, quanto o controle, né, nas fronteiras, destaque realmente para as fronteiras, possivelmente, nos últimos focos que nós tivemos, aconteceram pela introdução de animais por fronteiras, então tem que realmente ter um cuidado bem constante, né, e bem rigoroso nessas regiões. Temos uma estrutura laboratorial muito forte, né, capacitada para atender, né, e fazer diagnóstico rápido das suspeitas. Capacitação de profissionais é o que a gente está fazendo aqui, né? Com esse curso, com o encontro de hoje, a ideia é que a gente se torne um pouquinho mais capacitado em relação a isso. Educação continuada de todos os envolvidos, desde o veterinário oficial até o cliente, até o proprietário, até o veterinário de campo, enfim, todos os envolvidos têm que conhecer a doença, né? Saber um mínimo para, às vezes, identificar e notificar. Notificação obrigatória e imediata, então qualquer suspeita, vi doença vesicular, eu devo notificar, não interessa. Vi doença vesicular em bovino, eu devo notificar a suspeita, doença vesicular em bovino aqui. E aí o serviço veterinário oficial deve atender aquela sua suspeita. Se eles julgarem que realmente é uma suspeita, eles devem atender em até 12 horas. Deixa eu ver aqui, acho que alguém mandou aqui uma pergunta. Voltou? Exame físico, vamos supor que seja relatada uma suspeita, né? O serviço veterinário oficial vai àquele local, realiza o exame físico dos animais, se a suspeita for confirmada, envia material para o laboratório e aí deve ser feito o diagnóstico laboratorial desses animais suspeitos, para ver se é febre aftosa ou se é outra doença, né? Que tem sinais clínicos e lesões parecidas. Se a suspeita for confirmada, Guilherme, vi animais com doença vesicular em certo local. Liguei para lá, olha, vi bovinos com presença de vesículas e úlceras na mucosa oral, também reparei que tinham lesões de casco. Se o sistema, né, veterinário oficial, serviço veterinário oficial concordar, realmente ser uma suspeita, na hora ele já pode lavrar um termo de interdição daquela propriedade. Pela simples suspeita. Tá? Pela simples suspeita. E essa interdição, ela quer dizer que nada sai, nada entra. Tá? Não pode haver movimentação de animais, não pode haver movimentação de nada que possa veicular o possível vírus da febre aftosa ali. Então, alimentos, excretas, outros animais, objetos, carros, né, utensílios, equipamentos, nada pode sair, nada pode entrar, a propriedade se torna realmente interditada. Se confirmar a suspeita, realmente, o veterinário oficial chegou lá, viu aquela situação, realmente, a gente vai precisar de fazer o diagnóstico laboratorial.
propriedade vai continuar interditada até o resultado laboratorial daquele teste, que pode demorar aí até 10 dias. Se confirmar que tem febre aftosa ali, aí esquece. Aí esquece. Vai ficar interditada até a resolução do foco. Isso aí pode demorar meses, tá? Dependendo. Investigação epidemiológica dos animais, produtos, subprodutos, excreções, né, dejetos, pessoas e objetos nos últimos 30 dias. O que é isso? Vamos supor que naquela propriedade foi detectado o vírus da febre aftosa. Beleza, confirmou que é febre aftosa. E se esses animais tiverem sido comprados de outra propriedade? Quer dizer que aquela propriedade onde foi detectada está epidemiologicamente ligada à propriedade de origem, de onde aqueles animais se originaram ou estavam em algum evento. Essa propriedade de origem também vai entrar nesse sistema aí, também será considerada um foco. E aí tudo que a gente está falando aqui vai servir para lá também. Também será interditada, também terá seus animais examinados, material coletado, enviado para o diagnóstico, ok? Então, a gente investiga tudo isso. Tudo será investigado, pelo menos a movimentação nos últimos 30 dias. Controle do trânsito animal, dos seus produtos, subprodutos, pessoas e outros que possam carregar o agente. Então, nada sai, nada entra, né? Inclusive, vai estar ali as pessoas que tiveram contato com aqueles animais suspeitos, elas não podem ter contato com outras fazendas, outros locais e outros animais susceptíveis, pelo menos pelos próximos 3 dias, ok? Proibir a saída, de alimentos, forragem, esterco, esgoto, fômite, tudo que possa carregar o agente para fora daquela propriedade. Vai ser barrado tudo. Veterinários, proprietários, trabalhadores e demais envolvidos que entraram em contato com o local ou os animais suspeitos ou positivos não poderão sair dali. Ah, beleza, valeu. Obrigado. Vou ali na propriedade do lado trabalhar também. Não, de forma alguma. Vai estar impedido de realizar qualquer trabalho, entrar em contato com qualquer outro animal suscetível por pelo menos 3 dias, para evitar que haja disseminação, né? A roupa do veterinário, a roupa da pessoa pode disseminar o vírus para outra propriedade. Então, de forma alguma, isso pode acontecer. Bom, ó, os animais, aqui, ó, os animais acometidos são abatidos, tópico 12 aí, ó. Eutanásia, incineração ou enterramento dos animais positivos e dos que entraram em contato com os mesmos. Então, todos os animais daquele rebanho serão eutanasiados. Não preciso coletar material de todos os animais. É aquilo que a gente falou, uma doença extremamente transmissível. Se eu tenho um animal do rebanho confirmadamente infectado, eu já assumo que todo aquele rebanho está infectado. Beleza? E aí, todo o rebanho será eutanasiado. Será eutanasiado e descartado, né, as carcaças descartadas de forma adequada, por incineração ou enterramento. E aí tem todo um sistema, né? Tem que ser valas profundas, longe de leitos, né, de rios, leitos de água, cursos d'água, né? Então, faz a vala profunda, tem toda a medida. No plano, tem tudo isso bem descrito, inclusive como é que você deve fazer essa vala aí para o enterramento. Onde, largura, espaço por animal, metragem por animal, tudo certinho, né? Então, faz a vala, joga os animais, coloca carro, chama o padre para benzer, fecha, e é desse jeito. O negócio é desse jeito aí. É bem rigoroso realmente. Mas aqui é livre de febre aftosa. Não, qualquer situação que haja suspeita vai ter essa interdição. Se há suspeita, pode ocorrer a interdição, tá? Além de monitorar, eu vou falar um pouquinho desse monitoramento, desse raio aí. Não tem tratamento é
Eutanásia. Não pode ser feito o tratamento. Abate. Questão da retirada, daqui a pouco a gente fala um pouquinho da vacina, mais um pouquinho da vacina, beleza? Então, eutanásia de todos os animais do rebanho que entrarem em contato, que potencialmente entrarem em contato, e o descarte adequado das suas carcaças, tá? As carcaças, se, por exemplo, um animal, um urubu, ingerir carcaça de animal infectado, né, ele pode levar esse vírus para outros locais. Então, por isso que elas têm que ser descartadas de forma adequada. Se eu jogar a carcaça de um animal morto por febre aftosa num curso d'água, esse curso d'água pode levar essa carcaça e esse vírus para outros locais. Então, se o vírus é muito resistente, realmente esses processos são muito rígidos. Limpeza, desinfecção ou destruição de veículos, roupas, materiais, equipamentos, quaisquer que entrarem em contato com animais suspeitos ou positivos, alimentos, forragem, esterco. Então, tudo que eu puder destruir, e isso a decisão é do Serviço Veterinário Oficial, né? O que será destruído, o que não será destruído. Tudo, né, que não for possível ser destruído vai ser limpo e desinfectado. Tudo que puder ser destruído, né, incinerado, por exemplo, será destruído. Por exemplo, juntamente com os animais, né, eutanasiados, as carcaças, eu posso incinerar os dejetos, eu posso incinerar os alimentos, alguns objetos, alguns utensílios, ok? Tudo isso fica a cargo do Serviço Veterinário Oficial. Então, será feito ali realmente um processo muito rígido de limpeza, desinfecção e, às vezes, até mesmo destruição de possíveis veiculadores do vírus. Bom, depois disso, eu eutanasiei, eliminei, fiz a limpeza e desinfecção, vazio sanitário por no mínimo 30 dias. O que isso quer dizer? Vai deixar tudo vazio. Não vai introduzir ali, né, reintroduzir nenhum animal, nada. Antes de existir a vacinação, o que acontecia com a carne dos animais infectados? Não sei como era feito antes, tá? Mas a carne dos animais infectados, a carne em si, a musculatura, né, que se transforma em carne de um animal infectado, como ela passa ali durante o rigor mortis e a resolução do rigor mortis, há uma queda no pH, essa queda no pH inativa o vírus da febre aftosa. Então, em teoria, não há risco do consumo de carne por humanos, né, de animais infectados por febre aftosa, ok? Mas obviamente, sanitariamente, a gente não vai consumir essa carne, obviamente. Então, na verdade, eu não vou ter animais curados que possam ser portadores, pois todos serão eutanasiados. Exatamente. A ideia é essa. A ideia é que não haja nenhuma possibilidade para que isso aconteça, né? Para que a gente tenha animais portadores que possivelmente, eventualmente, que são assintomáticos e que possam eliminar e transmitir, disseminar esse vírus novamente no local. Beleza? Boas perguntas. Beleza, fiz o vazio sanitário, 30 dias, no mínimo 30 dias, né? Aí eu começo o repovoamento controlado e gradual, iniciando com animais sentinelas. O que são animais sentinelas? Normalmente bovinos e suínos jovens não vacinados, ou seja, animais extremamente susceptíveis ao vírus. Para que eu faço isso? E aí eu coloco ali pelo menos 5% de animais da população original que tinha no local. No mínimo 5 animais, por volta de 5%. Para que eu quero repovoar gradualmente, né, esse local, com esses animais susceptíveis? Porque se tiver partícula viral ali ainda, no ambiente, nas instalações, em objetos, esses animais vão se tornar doentes e vão mostrar isso para mim. Vai ser uma sentinela, né? Eles vão mostrar isso para mim. Se isso acontecer, todo o processo de saneamento volta a acontecer. Esses animais sentinelas serão examinados, né, pelo menos semanalmente, e serão coletadas amostras, né, de soro, por exemplo, e enviado para o laboratório
de 15 em 15 dias, de 2 em 2 semanas, para ver se eles montam resposta imune, né? Se o vírus estiver presente no ambiente e eles estiverem em contato, após 14 dias a gente já consegue detectar anticorpos contra esse vírus. Então, esses animais sentinelas, eles serão monitorados. O trabalho deles ali, a função deles ali, é que se o vírus ainda estiver presente, eles mostrem isso para a gente, por meio da doença ou por meio da resposta sorológica ali, ok? Bom, exame físico constante dos animais, as propriedades, situadas nas áreas perifocal, de vigilância, de proteção e outras áreas relacionadas ao foco. Que foi o que algum de vocês aí falou, né? Falou de uma área de 25 quilômetros em volta do foco. Realmente, quando a gente tem um foco em uma propriedade, a gente traça ao redor dela várias áreas, né? Aí a gente tem o foco, a gente traça uma área ao redor desse foco, que é a área perifocal, a gente traça uma área ao redor disso, que é a área de vigilância, a gente traça uma área ao redor, que é a área tampão, ou de proteção. E aí, nessas áreas ao redor do foco, eu também preciso monitorar essas áreas, né? Inclusive, fazendo exame físico dos animais, das áreas ao redor, fazendo diagnóstico sorológico, né? O exame laboratorial, diagnóstico laboratorial desses animais das áreas ao redor, e também restringindo a movimentação de animais de dentro dessas áreas, não só de animais, mas de produtos, sobreprodutos, dejetos desses animais de áreas ao redor do foco e de áreas ao redor do foco para fora dali. Não pode haver esse trânsito, porque se houver animais de fora do foco infectados, eu tenho que conter o vírus naquele local. Quanto mais eu conter o vírus naquele local, melhor. Inclusive, pode ser optado por ser feita nova vacinação em anel ali, para evitar realmente que essa doença, esse vírus se espalhe. Beleza? Então, quem falou desse raio aí, de 25 quilômetros, está correto. Pode ser usado pequenos ruminantes, tá? Mas normalmente é o mais utilizado os bovinos jovens e também suínos jovens, bem jovens, até 50 quilos, eu acho. Mas pode ser utilizado pequenos ruminantes, sim. Mas não é o mais comum, porque a gente sabe que esses bovinos jovens e bovinos e suínos jovens não vacinados, eles vão mostrar mais para a gente, se o vírus estiver presente. Vou fazer chamada. Tá acabando, tá? Tá acabando. Vou passar a lista aqui. Qual o período mínimo de vazio sanitário? 30 dias. Não, o raio total é de até 25 quilômetros, tá? Então, o raio da zona perifocal, área perifocal é 3, da área de vigilância 7, aí já deu 10, né? 3 mais 7, 10, e da área tampão 15. Então, 3 mais 7 mais 15, 25 quilômetros. Ok? Deixa eu passar a lista aqui, pessoal, e aí a gente finaliza. Agora eu vou falar da vacina. Só um minutinho. Esqueci de passar. Tá quase. Beleza, tá aí.
Bom, esses aqui são os procedimentos que eu joguei mais relevantes, tá? Quem quiser saber com maior nível de detalhe, só consultar o plano nacional. Bom, em relação à vacina, né? Muitos de vocês perguntaram sobre vacina. A vacina é uma vacina inativada, né? Atualmente é uma vacina bivalente, composta por duas cepas do vírus, a cepa A cruzeiro e O campus. Antigamente tinha uma terceira cepa, que era a C indaial, mas como os últimos casos, os últimos focos no país foram pelas cepas, e elas sempre foram as mais comuns, cepas A e O, se optou por remover a cepa C e deixar apenas A e O. E a gente tem vários produtos, várias marcas, né? Eu coloquei algumas dessas aí do lado. Em 2019, a gente teve a primeira grande mudança em relação à vacina, que foi a redução da dose de 5 ml para 2 ml, sem por via subcutânea ou intramuscular. Isso foi um pedido, né, dos produtores, mas isso também é uma estratégia, né? Na medida que a gente diminuiu um pouco a dose da vacina, a gente diminuiu a resposta dos animais também. Possivelmente, né, se houvesse um desafio tal, se houvesse a presença do vírus, no momento em que a gente reduz a dose, reduz a imunidade desses animais, a doença poderia acontecer. Ela não aconteceu, o que foi bom. Mesmo a gente reduzindo para menos da metade a dose, a gente não viu focos, a gente não viu o reaparecimento da doença, o que nos dá uma indicação muito boa que o vírus realmente não está presente. Por que agora o objetivo é remover totalmente? Porque a gente só sabe com 100% de certeza que o vírus não está presente quando a gente tira totalmente a imunidade dos animais contra aquele vírus. Tá? Pode ser, tem uma pequena chance ainda da gente ter esse vírus presente em quantidades baixas, a gente ter animais portadores, mas por conta dessa imunidade de rebanho, transferida, né, da mãe para o filhote, posteriormente vacinal, esteja fazendo com que esses animais não manifestem a doença clínica. Existe ainda uma pequena possibilidade disso acontecer. Para a gente ter 100% de certeza só quando a gente remove a vacinação. Por isso, o status de livre sem vacinação é o status mais alto, é o status que a gente quer alcançar. Ok? Beleza, aqui, ó, vocês são de vários estados diferentes e aqui temos a lista de como é feita a vacinação em cada estado que vai fazer a vacinação. E aí vocês podem ver aí, ó, quando está verdinho aqui, ó, o verdinho quer dizer o quê? Vacinação de bovinos e bubalinos em maio, ou na maioria das vezes em maio, de todas as idades. E em roxinho aqui, em laranja, perdão, vacinação de bovinos com até 24 meses. Então, para a maioria dos estados ainda, a vacinação é feita da seguinte forma: os bovinos com mais de 24 meses recebem uma dose anualmente e os bovinos jovens com até 24 meses recebem 2 doses anuais, semestralmente, normalmente em maio e novembro, mas vocês conseguem ver aí, ó, que tem alguns locais diferentes, né? Tem zonas diferentes, topografias diferentes, realidades diferentes. O Brasil é um país continental, né? Tem, inclusive, regiões de ilha, onde o acesso é mais complicado, né? E aí todas essas especificidades estão relatadas nesse plano de vacinação aqui. Ah, então sou lá da ilha de Bananal, do Tocantins. Lá é diferente, porque é outra realidade na ilha de Bananal, do Tocantins. Então, aqui, ó, eles têm uma forma de vacinação específica para aquele local. Mas, realmente, a maioria dos estados segue essa regra. Maio, vacinação de todos. Novembro, vacinação dos jovens. Ok? Quem quiser conferir, isso aí está disponível no site do mapa. Então, para finalizar esse mapinha aqui da nossa situação hoje, ainda não reconhecida pela OIE, né? A gente tem aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que não realizam mais a vacinação, Rondônia e Acre também, e algumas áreas do Amazonas e do Mato Grosso também, que não realizam a vacinação.
Maior parte do território nacional realiza a vacinação semestral para animais jovens e anual para animais acima de 24 meses. Algumas outras regiões vacinam apenas anualmente, todo o rebanho. Essas regiões aqui de azulzinho. Okay? Roraima, por exemplo. Isso aqui não, aqui é Amapá, né, gente? É Roraima. Roraima é aqui. Eu acho. Beleza? Alguma dúvida? Ou não? Tranquilo? Então, beleza. Valeu, obrigado pela presença. Hoje foi a aula 7, né? É a aula que vem, quinta-feira é a aula 8, aí a gente fala de parvovirose canina e tentamos falar um pouquinho também de sinomose canina para adiantar o nosso trabalho aí. Beleza? Boa noite para vocês. Valeu, Léo. Obrigado. Valeu, Franci. Muito obrigado, eu que agradeço. Até quinta, pessoal. Até. Mais 3. Eu acho que são mais 3. Eu acho. Mas eu estou meio confuso. Eu estava achando que é 4, mas... Ô, Guilherme, eu queria até te perguntar se você podia trazer depois um resuminho, alguma coisa assim, eu não sei se você vai falar ainda, sobre a parvovirose, também. A aula que vem eu vou falar sobre parvovirose canina. Ah, não, então tá bom, então. Canina. Pois é, ela mesmo que eu quero saber. Beleza. Então, quinta-feira. Combinado? Mais 2? Não, eu acho que são pelo menos mais 3. Será que são mais 2, gente? Se for mais 2, eu tô ferrado. Não é possível. Não vou aceitar, não. Vou fazer uma aula extra aí. Um encontro extra aí. Beleza. Combinado. Beleza? Então, até quinta, pessoal. Quinta a gente fala de parvovirose e começamos também sinomose, se tudo der certo. Se eu calar a caçapa.